Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Estou agradecido, ao Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de ter nos trazido aqui nesta noite, para juntamente com a igreja do Senhor adorar ao teu santo nome. Glória a Deus. Eu gostaria aqui de deixar alguns versículos da palavra do Senhor. Glória a Deus. Para a nossa meditação nesta noite, agradeço a igreja, agradeço ao meu filho Robson por ter nos convidado a estar aqui nesta noite. E os irmãos sabem que a gente não é assim um pregador da palavra de Deus, mas nós falamos a palavra de Deus segundo a vontade do Senhor. O Senhor sabe o que a igreja do Senhor precisa e é Ele que fala com a igreja do Senhor. Glória a Deus. Aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 4, Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos estar lendo aqui apenas 2 versículos. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 4, no versículo 23 e o versículo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porém, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Somente esse versículo, os irmãos podem citar. Glória a Deus. Nós sabemos que essas palavras que foi lida aqui nesse momento são palavras do próprio Senhor Jesus falando. Numa conversa ali com a samaritana, junto ao poço de Jacó, todos nós que somos leitores da Bíblia conhecem essa passagem. Então o Senhor Jesus ele estava aqui falando, com aquela mulher, sobre uma promessa que havia da parte do Senhor nosso Deus. Porque nós sabemos a história de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, então saiu da presença de Deus, saiu dos planos de Deus e ficou destituído da glória de Deus, não tinha mais comunhão com Deus. Então, quando Deus viu aquela situação do homem diante dele, Deus falou, em seu coração, em sua palavra, que da semente da mulher nascia um que ia pisar a cabeça da serpente. Então, essa promessa ficou de pé. E o Senhor estava se referindo ao seu filho que ele ia enviar, o verbo que ia se fazer carne e habitar entre nós. É o Senhor Jesus que ele ia nascer da carne, e ia habitar entre nós, mas que ele iria estabelecer na terra um reino diferente, porque era o reino de Deus que estava iniciando com a chegada do Senhor Jesus, um tempo diferente chamado o tempo da graça. Nós podemos ver que ali então estava chegando o tempo da graça de Deus. Porque a palavra de Deus nós podemos ver em Lucas, no capítulo 16, e o versículo 16 diz assim, que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Então estava encerrando com a chegada do Senhor Jesus para estabelecer na terra o reino messiânico, que é o tempo da graça. Então Jesus estava falando ali para aquela mulher que de agora em diante,
todos vão poder adorar a Deus, mas adorar em espírito e em verdade. Porque ele sabia que dali em diante, agora, o reino de Deus já estava estabelecido na terra e nós seríamos chamados para servir a Ele, para andar com Ele nos seus caminhos, né? Então, esta era o objetivo daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? E de agora em diante adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Então, nós sabemos que a nossa riqueza aqui nessa terra não é fazenda, não é dinheiro, não é gado, não é carro, não é casa. Nós sabemos que a nossa riqueza aqui nessa terra é ter comunhão com Deus, servindo a Deus no seu reino, né? Nós sabemos que o reino de Deus, ele tem uma porta estreita e o caminho apertado. Então, não é fácil para servir a Deus, mas nós temos a alegria da nossa salvação e temos também a esperança de que o Senhor Jesus vai vir para nos levar para estar com Ele no céu. Glória a Deus, né? Então, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós podemos ver lá em Mateus 6:33, né? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós temos que estar ligados nisso daí. O reino de Deus aqui na terra, ele é separado do mundo, né? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E dali o Senhor nos tomou, o Senhor nos arrancou das garras do inimigo e trouxe para o seu reino, né? Então, o reino de Deus, né? Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não adianta nada nós dizer que servimos a Deus, que andamos com Deus, pertencemos ao seu reino e não praticar a justiça. Não adianta nada. Nós estamos perdendo o nosso tempo, o nosso trabalho, até porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? A oração de um justo. Por isso nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque se nós formos justos diante do Senhor nosso Deus, as nossas orações serão ouvidas por Ele e terá resposta da parte do Senhor, né? Como nós já vimos muito testemunho de pessoas que fazem campanha de oração, né? Entrega algo nas mãos do Senhor e confia nele, e dentro de pouco tempo o Senhor entra com providência e entrega nas suas mãos a resposta da oração e a vitória nas suas mãos, né? Então, jamais nós podemos receber alguma coisa da parte do Senhor se nós não formos justos diante da presença do Senhor. Cabe a nós, a cada dia da nossa vida, fazer uma meditação, olhar para dentro de nós mesmos e ver como que está a nossa situação diante de Deus, no lado espiritual, porque nós perdemos às vezes muito, né, da parte do Senhor, as bênçãos do Senhor, por falta de vigiar e praticar a justiça diante de Deus, né? Então, o Senhor, Ele sempre tem uma palavra de conforto, de alerta para nós, porque Ele quer o nosso bem. Deus, Ele não quer ver nós andando fora dos caminhos do Senhor, porque Ele sabe que ali não tem nada de bom para oferecer para nós. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando nós entregamos algo nas mãos do Senhor e nós confiamos nele podemos saber que recebemos da parte do Senhor. Lá em João 14:21, eu anotei aqui para passar para os irmãos, a palavra de Deus diz assim: aquele que me ama, o Senhor Jesus disse, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, nós que amamos a Deus de coração, o Senhor Jesus, Ele sempre manifesta na nossa vida, né? Ele sempre nos visita, né? De uma forma ou de outra, Ele está falando com nós a cada dia, né? Então, o Senhor, Ele fala conosco, né? Através da sua palavra, Ele fala através de um louvor, Ele dá a nós uma visão,
Ele fala com nós através de sonho. Então o Senhor tem várias formas de falar com nós. Por isso o Senhor Jesus está dizendo nas suas palavras que se nós amar ao Pai, né, então Ele também nos ama e manifestará para nós, né? Então, e quando Ele fala, né, o Senhor Jesus, Ele diz que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Se Ele não pudesse fazer isso por nós, Ele não falava, né? Então nós devemos acreditar e confiar no Senhor nosso Deus, né? Onde eu li aí, mas a hora vem, né? E agora entre os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa é a única forma que tem para nós receber as bênçãos do Senhor. Ser verdadeiro, adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque antes, né, nós não tínhamos essa graça, esse direito, né, de adorar o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Nós não conhecíamos a Ele, nós andávamos em caminho de trevas, de escuridão, no pecado, e então nós não tínhamos essa graça, né, de adorar ao Pai em espírito e em verdade, né? Mas Ele usou de misericórdia para conosco e nos deu essa graça, né? Então, quando nós vemos a palavra de Deus em Romanos 12, o versículo 2, ela está dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós apresentar a Deus, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então nós vamos experimentar da parte do Senhor, né, qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele. Porque aí então nós podemos fazer a vontade do Senhor, porque nós conhecemos ela, sabemos qual é a vontade do Senhor. Se nós apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, né? É o que a palavra está nos orientando aqui, né? Então, lá em Isaías 9, o versículo 2, diz assim, ó: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que andavam na região e sombra de morte, resplandeceu a luz. Então, essa era a nossa situação antes de conhecer a Deus. Antes de conhecer a Jesus, nós, né, estávamos em trevas, né, e na escuridão, né, sombra de morte, era o que habitava sobre nós. Mas o Senhor, quando veio, resplandeceu a luz, quando Ele nos visitou, né, através da sua palavra, nos orientou que devia chegar para a sua presença, para os seus caminhos. Então nós acordamos, né, do sono que estava, e a luz resplandeceu na nossa vida. Por isso nós estamos aqui hoje na casa do Senhor, adorando a Ele, né, porque Ele é digno, né, de toda a honra e toda a glória, né. Aqui, ó, nós podemos ver, a palavra de Deus nos informa que o Senhor Jesus, Ele não tinha nenhum pecado, mas Ele sofreu e morreu na cruz por os nossos pecados, né? O Senhor Jesus, Ele desempenhou a sua glória, né, e foi enviado para habitar na carne aqui entre os homens, né, para nos ensinar os seus caminhos. Só que Ele pagou um preço muito alto por isso, um preço de morte, né, na cruz do Calvário, né. Uma vez o Senhor me mostrou num sonho, né, o arrebatamento da igreja, e não faz muito tempo. Não faz muito tempo que o Senhor falou comigo sobre o arrebatamento da igreja. Ele me mostrou numa madrugada, quando eu entrava no templo sede ali, pelo pátio, entrava pela porta da igreja, atravessando a igreja de um lado para o outro, ali por dentro. Quando eu olhava para os bancos da igreja, pouquinha gente, dava para contar, era pingadinho, aqui, outra ali, outra lá, pingadinho mesmo, de gente dentro da igreja, né? O Senhor estava me falando sobre o arrebatamento. E aí, quando eu atravessava a igreja, que saía naquele pátio ali onde é o estacionamento dos carros,
ali estava parecendo uma feira, uma multidão de gente muito grande ali, um barulho esquisito ali, parecendo uma feira mesmo. Cheio de barraquinha, aí jovens tudo atendendo naqueles gabinetes, atendendo, e estava uma bagunça tremenda ali. E eu passei olhando aquela bagunça no pátio da igreja, uma multidão de gente envolvida com as coisas do mundo, e dentro da igreja só aquele pinguinho de gente que eu vi ali. E aí eu passava olhando e segui para frente. Quando eu cheguei naquela parte ali que é descoberto, já perto do portão, tem um pedaço ali que não é coberto. Então ali estava o pessoal preparado para o arrebatamento da igreja, tudo vestido de azul, né, e branco e com a mala na mão. Então eu pude ver ali que também não eram muitos, eram bem poucos que estavam ali, homens e mulheres vestidos de azul e branco, né? Calça azul e camisa branca, a mulher de saia azul e blusa branca, e todas segurando uma mala na mão. Aí eu pude entender que aquela roupa azul e branco representava o céu, azul e branco. E aquela mala que estava na mão de cada um representava que estava preparada para a viagem. Então o Senhor me mostrou isso aí no tempo da pandemia, ainda quando estava no tempo daquela pandemia que estava acontecendo. Eu já tenho testemunhado em algum lugar por aí. E então o Senhor estava me mostrando como que vai estar a igreja na hora do arrebatamento. Que estão preparados para ser arrebatados são bem poucos, né? E que estão envolvidos com as coisas do mundo são uma grande multidão. E não era o pessoal lá do mundo, não, é o pessoal da igreja mesmo, dentro da igreja. O Senhor me mostrou isso, foi dentro da igreja, né? O pessoal do mundo é outra coisa, lá não tem nada a ver com a igreja, é dentro da igreja. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque nós temos que orar e vigiar e estar atento, porque os sinais estão acontecendo a cada dia e a vinda do Senhor está próximo, e tem muita gente que às vezes estão cochilando, né? Na verdade a Bíblia diz que iria cochilar mesmo. Mateus 25 diz que a igreja ia cochilar a ponto de adormecer todas, né? Mas no meio da noite ouviu-se um clamor, aí vi minha esposa, sai-lhe ao encontro. Então aqueles prudentes, né, vai ser salvos, que estiver usando de prudência, tiver. Infelizmente, a grande maioria, pelo que o Senhor me mostrou no sonho, não vai poder ser arrebatado, vai ficar aí para pagar um preço de sangue igual o Senhor Jesus pagou lá na cruz de Calvário. Porque nós somos salvos pela palavra de Deus, pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo, né? E pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós somos salvos, né? Mas infelizmente, aqueles que rejeitarem a salvação pelo sangue de Cristo vão ter que pagar com o seu próprio sangue, porque vai ficar aí, e para alcançar ainda a salvação, vai ter que negar o nome do Senhor, vai ter que segurar, afirmar o nome do Senhor Jesus, porque aqueles que negar, né, infelizmente já não tem mais esperança de salvação para eles. E aqueles que sustentar o nome do Senhor Jesus ainda na grande tribulação, mas vai ter que pagar com o seu próprio sangue, vai ser morto. Porque se não negar a Jesus, eles vão matar mesmo, né? Então, é melhor nós alcançar a salvação da nossa alma pelo sangue de Cristo, que já foi vertido lá na cruz do Calvário, do que nós ficar aí cochilando, né? Cochilando em dois pensamentos e acabar tendo que ganhar a salvação pelo nosso próprio sangue. Então, é prejuízo para a igreja do Senhor. Então, eu estou falando isso aqui porque o Senhor tem me orientado muito acerca do arrebatamento da igreja, né? E a gente vê que os sinais mostram que é a hora que está chegando, né? Então, graças a Deus que a igreja ainda tem uma quantidade de pessoas que estão esforçando, estão caminhando, não para, né? E esse é o nosso objetivo. Lucas 19:10, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós já estávamos destinados para a perdição eterna. Nós já não tinha mais direito de salvação. O Senhor Jesus, ele sofreu e morreu para nos dar a salvação, e nós temos que reconhecer isso daí, né?
A coluna da igreja que nós podemos ver hoje, que ainda está sustentando a igreja, é o círculo de oração. Né? Graças a Deus por isso, porque ainda tem estas santas mulheres, né, na igreja que estão com o seu joelho dobrado, pedindo a Deus, né, misericórdia em favor da igreja. Então nós temos que agradecer, né, a Deus e reconhecer o trabalho dessas irmãs, porque elas não têm medido esforço para estar fazendo esta obra, né? Hoje é um culto, né, com as irmãs do círculo de oração, né? Então é momento para nós reconhecer e agradecer a Deus por isso, pelas irmãs do círculo de oração, né? E eu queria deixar aqui somente essas palavras, né, para a nossa meditação. Igual eu disse para os irmãos, eu não sou um pregador, mas o que o Senhor Jesus colocou no meu coração para passar para a igreja nesta noite foi isso aí, essa alerta da parte do Senhor, né? Então que o Senhor continue abençoando, né, a igreja do Senhor. Vamos ficar firmes, não vamos olhar para trás e nem ficar olhando para as coisas desse mundo. Vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, renunciar ao mundo e tudo que nele há, né? E vamos esforçar para ganhar aí a salvação da nossa alma, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomar a força. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.